Meu quilombo tá lindo como que, meu quilombo tá lindo como que. Caio, Maria e Luna, nossos amigos do Quilombo de Itamatatiua, vão nos falar sobre algo muito importante: educação. Onde podemos aprender e quem pode nos ensinar? São perguntas que o trio de amigos vai responder. Caio, tudo bom? Oi, Maria. Lá vem o Luna. Vem, Luna, vamos conversar com nossos amigos sobre educação no Quilombo? E hoje queremos mostrar para vocês que podemos aprender em diferentes lugares e com pessoas de todas as idades. Tia Irene foi professora em Itamatatiua. Para nós, ainda é, sempre será. Ela nos contou que antigamente dava aula em uma escola com teto de palha e os alunos sentavam em tijolinhos. Eram tempos difíceis, viu, Caio? Hoje a gente aprende na escola municipal localizada em nossa comunidade. Vem até crianças de outras comunidades estudar conosco. Nossas escolas são lindas. Hoje é bem diferente da época da tia Irene. Esta é a escola Vereador Manuel Domingos Pereira. E esta é a Escola Eurico de Jesus. Tem esse nome em homenagem ao pai de nossa líder, Neide de Jesus. Antes dela, ele era o líder do Quilombo de Itamatatiua. Pois é, Maria. Temos quadro negro, mesas e cadeiras. Temos também material escolar. E temos cantina, onde fazemos o nosso lanche. Antes, não tinha nada disso. Hoje na escola, a professora nos ensinou que aqui no Brasil tem gente de origens variadas e cores diversas. E isso é muito bom, pois torna a nossa cultura mais rica. A professora explicou que, seja branco, índio, negro, pardo, mulato, caboclo, cafuso, não importa qual é a etnia, o gênero ou a religião, as nossas raízes e a história de nossos ancestrais devem ser respeitadas como parte de uma história maior, a história do povo brasileiro. E na aula de história, a professora explicou bem. Existem comunidades quilombolas localizadas em todas as regiões do Brasil. Em nosso país tem mais de 3.000 comunidades quilombolas e no Nordeste, onde fica o Maranhão, há 2.138 quilombos. Nossa, tudo isso? Sim, Caio. E olha só, no nosso Maranhão tem mais de 800 quilombos. E é bem ali que fica o nosso quilombo, em Alcântara, ao norte do Maranhão. A professora ensinou tudo isso e disse também que Palmares foi o mais importante quilombo da história. Foi construído na região chamada Capitania de Pernambuco, mas isso foi no tempo do Brasil colônia. Hoje, esse território é ocupado pelos estados de Alagoas e Pernambuco. Viu só quantas coisas podemos aprender na escola? Mas não é só a professora que pode nos ensinar. Vem com a gente! Saindo da escola, podemos aprender com nossos pais, tios, avós que nos educam. Também podemos aprender com os anciões da comunidade. Isso mesmo, tem muita coisa que aprendemos escutando as histórias dos antigos. Olha seu Amaral, lá na janela, contando histórias para a Joana. Vamos na casa de tia Irene? Vamos! Caio, tia Irene conhece várias canções do nosso quilombo. E eu quero aprender todas para ensinar para os meus amiguinhos da escola. Também quero aprender. Quando eu crescer e tiver meus filhos, eles também vão aprender comigo e depois vão ensinar para os seus. Tia Irene, como é aquela música? Negra venha ver,
foi criada por pessoas do nosso quilombo? Foi, a gente se juntamos um dia, nós tivemos um encontro com o pessoal de Frechal e aí nós, junto com eles, fizemos essa dança e começamos a cantar Negro venha ver como é que é. É com o zambi na cabeça, a dança do afoxé. Então, para o gingado vai em cima, vai embaixo. Tchererê. E tu pode cantar pra gente? Posso. Nega, venha ver como é que é. É com o zambi na cabeça, a dança do afoxé. Nega, venha ver como é que é. É com o zambi na cabeça, a dança do afoxé. Orixá babá, não posso perder a cabeça. Aí a gente roda pra cá. Orixá babá, antes que o sol amanheça. Orixá babá, não posso perder a cabeça. Orixá babá, antes que o sol amanheça. Aí nós faz o gingado. Erererê, 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 erererê. Nega, venha ver como é que é. É com o zambi na cabeça, a dança do afoxé. Gente, ó, o gingado. Nega, venha ver como é que é. É com o zambi na cabeça, a dança do afoxé. Orixá babá, não posso perder a cabeça. Orixá babá, antes que o sol amanheça. Orixá babá, não posso perder a cabeça. Orixá babá, antes que o sol amanheça. Erererê, 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 é para descer e subir, por acaso. Erererê, um pé subindo, outro descendo. Erererê, 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 subindo. Erererê, erererê, aí já vai até subir. E a gente fizemos essa sempre com a abertura e depois a gente não tivemos mais. Mas era bom, né? Venha ver. Então todo mundo para ver essa dança do afoxé, né? Em Itamatatiua tem uma paródia que fala sobre o quilombo, nossa história, tradições e lendas, inclusive sobre o Poço do Chora. Itamatatiua é o povoado que mantém sua tradição. Todo o seu povo é quilombola, com muito orgulho no coração. Foram os padres jesuítas que vieram catequizar. Essa é uma das nossas histórias que Itamatatiua tem para contar. Tirene, canta para nossos amiguinhos. Eu vou cantar a paródia de Itamatatiua que fizemos para as pessoas que só pela paródia a gente já vê o que era Itamatatiua e como é que ela se mantém até hoje, né? Itamatatiua é povoado que mantém sua tradição. Todo o seu povo é quilombola com muito orgulho no coração. Foram os padres jesuítas que vieram catequizar. Essa é uma da nossa história que Itamatatiua tem para contar. Ensinaram a nossa gente uma linda tradição. Com a argila de nossa terra nos transformamos em artesão. Itamatatiua é misterioso, tem até poço que chora. Basta você chegar lá perto, que lá você conhece a história. Basta você chegar lá perto, que lá você conhece a história. Nós estamos orgulhosos
muita satisfação. Agradecemos a você por ouvir nossa canção. Agradecemos a vocês por ouvir minha canção. No nosso primeiro encontro, falamos sobre o Poço do Chora no Teatro de Barro. Vó Maria Januário contou que lá vive a Mãe d'Água. Peixes e a sapa são protetores do poço que oferta água ao nosso povoado. As mulheres vão pegar a água com pote, mas tem que pedir permissão aos guardiões. Tem que ter respeito. A avó Maria Januário escutava o assovio da mãe e disse que ela nunca burinou com ninguém. Ela só protege a nossa água e a natureza para nada nos faltar. Lá, todo mundo de tarde iam buscar, pegar água no pote. E lá é o seguinte, lá quando dizem, essa lenda, dizem que quando as mães d'água que eles chamam, aquela coisa que a gente não vê, só tem na imaginação. Aí diz que as mães d'água, quando não gostavam das pessoas, ela sujava a água. E ninguém de fora enchia, só gente da comunidade. Aí eu quero ir buscar água, mas vamos embora, fulano, que tu que vai encher. Uma pessoa que chegava como se fosse você, chegasse agora, aí você não ia lá sozinho, porque aparecia um jeju, é um peixe d'água doce, balançava o rabo, de rabo amarelado, a água sujava todinha, você vinha embora, não enchia essa água. Esse jeju abanava a água, sujava aí. Também a gente, quando ia chegar lá, nesse período, tinha que dizer, com licença, vovó. Diz que era as mães d'água de lá que deixavam a gente ir. Mas além do Poço do Chora, existem outras histórias para contar. A igreja do Quilombo de Itamatatiua nem sempre foi essa que existe hoje, azul e branco, bem bonita. A primeira igreja que fizeram, a Santa Teresa não queria ir para lá, de jeito nenhum. A Santa Teresa até chorou e acabou que ela foi para a igreja azul, porque sabia que a marrom ia cair. Tia Irene vai nos contar melhor essa história. Essa já é a segunda igreja, a primeira caiu, né? A segunda é essa aqui, que é de 1950. A outra era mais antiga, que eu não lembro. Caiu. E Santa Teresa deu até um aviso, né? Dessa vez, para uma senhora chamada Teresa da Silva. Então, Teresa da Silva, que era minha mãe, casada com Raimundo Clemente de Jesus, que eu sou de Jesus por causa de meu pai. A minha mãe um dia estava dormindo, a igreja estava pronta, a igreja está pronta. Aí, a igreja está pronta? Tá, então nós já vamos inaugurar. Quando é sábado, aí quem disse que era para ir buscar porco, boi para fazer as cominâncias, as comidas, eram. Aí já tinha boi, já tinha tudo. Amanhã é a inauguração dessa igreja. Porque antes ela vivia numa capela pequena, aí fizeram essa igreja. Aí quando chegou um dia antes, a minha mãe teve um sonho. A minha mãe teve um sonho que Santa Teresa disse assim, não me mudam para aquela igreja, porque ela vai cair, ela está fraca. Com certeza não fizeram as amarrações direito, não prenderam. Aí quando chegou, a igreja estava pronta, os bois já estavam tudo que era para matar. Quando chegou 5 horas da manhã, no dia da inauguração dela, ela desabou. Aí foi aquele zoadão, aí minha mãe disse, ei Raimundo, rapaz, um zoadão pro sítio, rapaz, lá pro sítio, que nós morávamos, lá onde eu moro, chamavam de barracão, que foi o barracão dos negros para lá. Tinha muita coisa, até hoje a gente encontra os pedaços de madeira de ferro. Aí ele disse, o que foi? Ela disse, um zoadão muito grande.
6 horas agora da manhã, caiu. Aí ele disse, eu vi também. Aí ele veio olhar, não foi que a igreja caiu de Santa Teresa? A primeira igreja. No dia que estava tudo para dar inauguração, para mudar ela de uma capelinha que ficava assim, onde tem aquela escolinha ali. Que é a Escola Eurico de Jesus, lá era uma capelinha. Que ela ficou enquanto eles prepararam essa igreja grande. Rapaz, essa igreja caiu e todo mundo chorou e todo mundo soluçou. Aí depois chegou uma pessoa e disse assim, eu não lembro quem era a pessoa que minha mãe dizia. Ficou olhando para a santa, minha santa, tua igreja caiu. Aí teve alguém que viu as lágrimas escorrendo dela, assim, a visão. Nem todo mundo viu, mas ela estava de lágrimas, aquelas lágrimas compridas, escorrendo, e a igreja caiu. Aí o que aconteceu? Não mudaram Santa Teresa, foram tirar todo o material não deu, aí o pessoal saíram tirando joia. Nos lugares todinhos, juntaram as caixeiras, Dona Raimunda da Preta, a turma toda, Raimunda da Preta ainda era Ziloca, Neuza, Andresa, daquele tempo, foram batucar caixa de novo aí o meu avô, pai da minha mãe, era subdelegado de polícia. Ele fez uma monte de cartas escrevidas na pena mesmo, de caneta, que esse período não tinha computadores, não tinha nada. Ele escreveu 100 cartas. Aí o povo saiu doando em todas as comunidades. Aí quem trouxe boi trouxe, quem trouxe porco trouxe, quem doava dinheiro, quem fazendeiro deram. Aí fizeram esta aqui que foi levantada foi levantada em 1950. Aí demoraram e levantaram. Aí que foi a inauguração. Eu já era agente, me lembra que eu chorei, que era para mim vir, minha mãe não me trouxe. Criança não vai para as partes. Aí não trouxe, mas eu me lembro quando foi essa inauguração da igreja, que eu sou de 1952. Em nosso quilombo tem valsa. E valsa é para quem sabe. Quem não sabe vai só se envergonhar e vai embora na barca da companhia que a maranhense levou. Ah, são belas canções que emocionam e alegram o coração. Tia Irene vai cantar 2 para aprendermos. A valsa, a gente toca no momento que a gente tá, Santa Teresa chega da joia e a gente vai fazer a comida para doar para quem tava para joia. Joia é assim, sai para esmolar, mas aqui nós chamamos de joia. E a gente toca, e quando tá no final a gente toca as valsas para a gente ir. Tem a valsa para quem sabe, e tem a valsa que é a barca da companhia, que vai embora. E aí termina. Então, aí uma é assim. Esta valsa é pra quem sabe, esta valsa é pra quem sabe. Quem não sabe não vai lá, que vá só se vergonhar. Quem não sabe não vai lá, que vá só se vergonhar. Esta valsa é pra quem sabe, esta valsa é pra quem sabe. Quem não sabe não vai lá, que vá só se vergonhar. Aí a gente bota os versos, aí bota o verso e vai cantando. E tem a outra que tá terminando, que é a barca da companhia. Diz assim: foi embora, me deixou a barca da companhia que a maranhense levou. A barca da companhia que a maranhense levou. Se eu soubesse que tu vinha, eu mandava te esperar.
canoa, a fita verde do mar. Foi embora, me deixou a barca da companhia, que a maranhense levou. A barca da companhia, que a maranhense levou. Eu vim tocar tambor para as coreiras dançarem. E hoje o tambor é para tia Isabel, pois ela ajudou a levantar o nosso tambor. Quilombo estava caído, de repente levantou. Quilombo estava caído, de repente levantou. O tambor de crioula aqui do Itamatatiba foi muito ótimo. Conhecemos, chegou a nossa amiga Dona Isabel, né? Que ela veio trabalhar aqui com a gente, com a cerâmica, e ela levantou o tambor de crioula daqui, que nós não tínhamos assim. Nós não éramos, só antigamente que tinha, e depois tinha terminado, não tinha mais tambor de crioula, mas aí a Isabel veio para cá e começamos esse tambor de crioula, e nós tivemos até uma ideia de tirar um canto para Dona Isabel no tambor de crioula. Era assim. Tava no Itamatatiba quando Isabel chegou. Tava no Itamatatiba quando Isabel chegou. Quilombo tava caído, de repente levantou. Quilombo tava caído, de repente levantou. Quilombo tava caído, de repente levantou. Posso ser Dona Isabel, que de repente levantou. Nem fiquei muito obrigada. De repente levantou pela oferta que nos fiz. Como é? Pela oferta que nos fiz. De repente levantou Santa Teresa vos Pai. De repente levantou. Tava no Itamatatiba quando Isabel chegou. Tava no Itamatatiba quando Isabel chegou. Quilombo tava caído. De repente levantou. De repente levantou. Olha, Caio, nossos amigos ali. Maria, eu aprendi tantas coisas com os meus amigos. O Gleidson escreveu um poema que foi premiado. Ele foi o primeiro colocado de um concurso promovido por Alcântara. E esse poema agora está impresso nos diários, onde a professora coloca nossas notas. Vamos ler para vocês o poema feito por um aluno do Fundamental 7, Gleidson Ítalo de Jesus, quando ele ainda estava no Fundamental 4. Olha aí, meu quilombo, chamado Itamatatiba, cultura do povo negro, cheio de mistérios e guia. Mostra sua altura, expõe sua força de guerra, lutando por seus direitos, que é posse da terra. A cultura do meu quilombo é mesmo de se orgulhar. Temos dança do negro, tambor de crioula e tantas outras atrações por lá. A beleza do meu quilombo também é Alcântara Amada. Completando 369 anos, é uma história inacabada. Meu quilombo ainda tem legado, Igreja de Santa Teresa e Centro de Produção. Essa é a nossa memória, sou alcantarense de coração. Viu só? Como podemos ensinar para os nossos amigos aquilo que sabemos? O Gleidson compartilhou com todos os seus saberes. E foi assim, tia Isabel ligou para a vó Neide e pediu para levar a gente para São Luís. Aí, vó Neide deixou. Ela adora Isabel. A viagem foi longa, mas foi divertida. Pegamos carona com a professora no Jeep vermelho. Foi estrada, foi mar, até chegar no Porto da Madeira, em São Luís. O Luna foi também. Chegamos no sítio da tia Isabel. Nós vamos apresentar Isabel para vocês, amiguinhos. E ela vai contar sobre a história de amizade com Itamatatiba, um
lugar onde ela ensinou e aprendeu muitas coisas. Vocês vão adorar a nossa amiga. Eu sou Maria Isabel Mendes Marques, mais conhecida como Isabel Marques. Eu sou ceramista, já trabalho há mais de 20 anos na cerâmica, do qual eu me orgulho muito de ser ceramista. A cerâmica, o barro, já me levou assim para vários locais. Um que eu me encantei demais foi Itamatatiba. Minha idade hoje é 68 anos. E meu pai morreu na década de 62, 63. E quando eu disse para minha mãe que eu ia para o quilombo de Itamatatiba, minha mãe disse: minha filha, teu pai ia buscar muita louça em Itamatatiba. E assim aconteceu. Ao chegar em Itamatatiba, conhecer o quilombo de Itamatatiba, a louça de Itamatatiba, o barro de Itamatatiba, que é um barro que quase não se vê assim em qualquer lugar. É um barro curto, negro, um barro que precisa sempre de um pouco de areia para se trabalhar. E aquilo me encantou muito, porque na verdade eu, Isabel Marques, não conhecia ainda o barro de Itamatatiba. Foi assim muito prazeroso para mim trabalhar em Itamatatiba, ver a louça de Itamatatiba, a grandeza, porque aquele estilo de trabalho de serpentina também é um bocado difícil, é muito primitivo, é bem antigo. E aquilo me deixou assim, surpresa quando eu a vi, porque trabalhar com barro de Itamatatiba é uma riqueza muito grande, gente. Itamatatiba, o que precisa é disso, é da sua juventude se envolver, valorizar, porque o barro, gente, a louça de cerâmica, ela é ouro. Ai de nós, seres humanos, se ela não nos acompanhasse lá do comecinho da humanidade. O que a gente ia aprender? O que a gente ia saber de nossa história? Então, quem não tem história, não tem cultura. E quem não tem cultura, não tem sua história. Se você não gostar do que é seu, do que você faz, seus pais, fica muito difícil a gente manter viva uma história cultural como é de Itamatatiba. Eu tenho um orgulho muito grande, porque quando eu cheguei em Itamatatiba, o barro me aproximou de histórias riquíssimas, que eu também tenho família, que mantém suas festas, suas tradições. E isso me deixou assim mais encantada, porque lá nas terras de meus filhos foram morrendo, foram se acabando, e a festa de lá de meu tio, que era de Santa Luzia, hoje não existe mais, só lembranças e saudade comentários. Então Itamatatiba, ela mantém viva a história de Santa Teresa. Eu tive muito, através do barro, ele me levou assim para uma história conhecida nas leis, de 100 e poucos anos, ela falando da festa de Itamatatiba, e ela dizia: Isabel, eu quero que você passe a festa aqui com a gente. E sempre não dava, porque geralmente eu vinha na sexta-feira, encerrava meu trabalho, aí eu voltava, até que eu comecei a ir para a festa de Santa Teresa. E ali eu fui conversando com ela, porque ela disse: Isabel, a gente faz isso, Isabel, o que a gente vai fazer, o que tu acha assim, a gente fica... Gente, pelo amor de Deus, eu tenho que conhecer a história, eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que é da festa. E foi assim que eu fui, a confiança que a gente já tinha adquirido através do barro, através da cerâmica, sem agredir, sem o respeito que a gente foi tendo. Então,
a gente ali foi se respeitando e eu fui tendo conversa com o Chico, né? Com Dona Zuleide, com o Neide, sabendo assim das histórias, como era, como o Master entrava, como era que ele ia até no final, né, da cidade, passando em todas as casas, eu fui me envolvendo. Então, bora fazer desse jeito como era antigamente. Né? A caixa de som, a gente mandava parar, a procissão estava passando. E foi assim, eu fui me encaixando como Itamatatiba, que eu fui amando e eles me amando. A gente se respeitando. Esse respeito é tão forte, é tão grande. Eu chego até a me emocionar. Você me desculpa aí. Por quê? Pois é. Então, como eu estava falando, quem não tem, né, as suas histórias, não tem cultura. Se a gente não tem cultura, a gente também não tem história. Então, uma das coisas assim que eu busquei muito quando eu cheguei e que eu conversava com as jovens, com as senhoras, principalmente com as senhoras, né? Heloísa, Canuta, Domingues, Neide, a Ceci, Ribamar, né? Maria dos Anjos, Maria dos Santos. Nós éramos muito, ali a gente conversava, a gente trabalhava amassando barro, mas a gente ouvindo a nossa história, a história deles, e elas ouvindo a minha, que era muito parecida, né? Muito parecida. As filhas de dos Anjos, a nora de Neide, tinha a Carliane, tinha a Solange, tinha a Denise, todo o grupo de jovens, a gente começou a resgatar esse boneca de Itamatatiba. E eles fizeram bem. Então a senhora falava e a gente veio trazendo, os jovens vieram fazendo as caixeiras, né? As mulheres que vinham de quebrar o coco, porque ainda tem mais uma, o coco de Itamatatiba é quebrado, não é no manchado, é na pedra. E é assim, então foram coisas, encontros de histórias e de conversa muito gratificante, muito boa. Aquelas meninas trabalhavam e a espécie, eu me lembro tão bem a Lili me dizendo um dia, quando eu vim, elas ficaram fazendo esse casal, quando a gente voltou, ela disse: é muito grandioso a gente ganhar o dinheiro com o nosso trabalho. Aquilo me deixou muito orgulhosa da Lili. A Carliane comprava as coisas, né, dela, Denise, tudo com os trabalhos que ia fazendo, que criando. Quando eu voltava de Itamatatiba, eu vinha muito orgulhosa. Orgulhosa não era de mim, orgulhosa de ver, né, aquele resgate cultural, aquela contação de história que a gente ficava lá conversando, falando e conseguindo passar por bar. E esses, né, também que eram antigas, retornando. Heloísa fazia aqueles cocos da praia com tanta perfeição, com os garfos, com as coisas. E a gente foi vendo a nossa lojinha se enchendo, turista chegando, comprando, levando, não só as peças que ia para restaurante, que ia, mas as lembrancinhas de Itamatatiba com a sua própria característica. Olha a diferença do meu trabalho. Se você olhar o meu trabalho, tem as minhas características. Você vê o trabalho de Itamatatiba, tem as características dele. Então ali é uma contação de história, ali estou falando deles, né? Estão falando de si. E isso, gente, não tem preço. Não tem preço.
Que às vezes a gente não valoriza o que tem, mas o de fora, como ele valoriza? Hoje, se Itamatatiua é visitada por turistas e sempre chega, não é por ninguém que está ali, a não ser a cerâmica. Quantas coisas de Isabel nos contou. Mas presta atenção, Iquinho, cerâmica não é só trabalho de mulher. Homem também faz. E não é só tijolo e telha, não. Homens fazem pote, escultura, filtro. Olha os exemplos de vários lugares do Brasil e do Maranhão. De Isabel, que foi lá em Rosário, aqui no Maranhão, lá no Poti Velho, no Piauí, viu homem trabalhando junto com as mulheres. Ela aprendeu que o trabalho com cerâmica tem muito valor e não tem gênero. Você vai ver homens e mulheres trabalhando juntos. Você vai em Rosário, já a mulher não trabalha no barro. É só homem que trabalha no barro. Aí você vai em Itamatatiua, muita mulher. Mas a gente tem que buscar o jovem, o homem. Porque ele tem sua força, ele tem seu saber, ele tem que passar por barro o que está dentro dele. As suas histórias, as suas expressões, né? Eu espero muito, ainda Deus me dá muitos anos de vida, porque eu quero fazer parte disso. Não só na festa, eu quero ver o homem, eu quero ver o rapazinho botando a mão na massa. Nós temos em Itamatatiua o Zé Elias, né, que trabalha com esteira, com belíssimo trabalho dele, riquíssimo. Mas a gente precisa descobrir coisas que estão ali. Jovens, homens, moças, que estão ali, criar sua marca, pegar o barro e saber o que vai sair. Porque muitas vezes a gente pega o barro e diz, eu vou fazer isso, a gente não consegue. Quando a gente pensa, tá lá. Quem manda é aqui, ó. E mas o comando vem daqui. Então eu posso muito bem chegar, isso aqui é um trabalho com jovens, né, com designers, dentro da Universidade Federal. Nunca pensei. Quantas pessoas pensam, ceramista, mas olha, uma universidade chama a gente, precisa também a gente. E a gente vai e a gente aprende muito mais. Temos que valorizar nossas riquezas. Quantos saberes Dona Neide, tia Ceci, tia Maria Domingas, senhor Elias têm? E quantas coisas eles podem nos ensinar? Quantas coisas podemos aprender também indo à escola, para a universidade, para depois juntar os conhecimentos tradicionais de meu povo com os conhecimentos da ciência. Dona Isabel ensinou e aprendeu com as ceramistas do Quilombo de Itamatatiua e com professores e alunos da universidade. Eu tive esse prazer, tive essa honra, graças a Deus, de trabalhar com designers da universidade, com um grupo de alunos, né? Os mestres, professores, Edenilson, né? Luciana Caracas, a Raquel, a Cláudia. Foi um trabalho grandioso demais para mim. Às vezes a gente não valoriza o que se tem, o que se sabe. Precisamos valorizar aqueles grandes. Né? E eu vejo até hoje o carinho de todos eles, o meu saber, a valorização do meu saber. Eu aprendi com umas pessoas que a gente às vezes nem acha que elas têm a importância que têm. Né? Quantos saberes, Dona Neide, Cecinha, Maria Dominga, que vocês vejam aqui, a gente precisa de barro, andando para cima e para baixo, mas de um saber, de uma qualidade de sabedoria muito grande. Né? Quando elas pegam aquele barro, levanta aquela espécie gigante, né?
e poderia estar com uma potência muito maior se a gente tivesse mais gente fazendo trabalhos, melhorando até, porque hoje elas já estão na idade que estão. Então eu acho que está na hora da gente começar a abrir os olhos para a gente não vir daqui e depois só saber, eita, Matatiba, ou seja lá qual for o local, né, que a gente trabalha, sinceramente, não valoriza. É muito diferente. Foi muito bom escutar as histórias da tia Isabel e agora conhecer esse museu antes de voltar para o Quilombo. Que demais! O Museu do Tambor é um lugar muito legal para aprender, né, Caio? Não acredito! Olha! Igual ao nosso tambor de crioula! Eu me identifico muito com esse lugar. E eu também. Maria, ali no painel diz que o tambor de crioula foi reconhecido como patrimônio cultural brasileiro desde 2007. Olha, aqui tem os trabalhos da tia Isabel. Vamos ver, amigos. Olha, Caio, a coreira mestre e as coreiras aprendizes. Aqui na plaquinha diz que no tambor de crioula as mulheres dançam e os homens são os instrumentistas. Tem o coreiro tocando o meio, meião ou chamador. Ele que inicia o toque. O coreiro tocando o crivador, que incentiva a dança. E o coreiro tocando o tambor grande, o roncador ou rufador. Esse é o mensageiro, aquele que leva o som para longe. Atrás dele fica o matraqueiro. Ah, tem também um homem responsável por servir a bebida. Ali é a umbigada, mulheres encostando a barriga uma na outra. Tia Isabel explicou sobre o movimento das mulheres no tambor de crioula. Ela disse que quando ela punga diante do tambor, está saudando. A umbigada significa vitória. Quando tinha as fugas dos escravos, a vitória do filho liberto. Quando perdia um irmão, a umbigada tinha um grito de lamento. Os amigos entenderam que podem aprender na escola e ouvindo os saberes dos mais velhos. Também podem aprender em lugares que foram feitos para guardar histórias que não podem ser esquecidas jamais. Os museus ou espaços culturais. Opa! Vamos voltar para o nosso quilombo. Tchau, pessoal! Tchau, tia Isabel! Obrigado por tudo que nos ensinou!